Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 56. Bons estudos! Na teleaula de hoje, eu vou investigar um problema muito interessante. Vocês conhecem esse elemento, não? Isso mesmo, é o círculo. Está em toda parte. Vocês querem ver? O círculo faz parte da nossa vida de todos os dias. Está em toda parte. A qualquer hora nós encontramos uma figura circular. E como toda figura geométrica, o círculo possui uma área. Pois na teleaula de hoje, nós vamos aprender a calcular a área do círculo. Também aprenderemos o que é setor circular e o que é ângulo central. Além disso, iremos entender como se calcula a área de um setor circular quando se sabe como o círculo foi dividido. E também quando se sabe apenas a medida do ângulo central, utilizando a regra de 3. E aí, lembra de mim? É isso mesmo, Detetive Expedito. Bem, é que eu estou disfarçado de pizzaiolo por causa da minha nova investigação. E aí, a pizza de mussarela da mesa 7 tá pronta? Opa! Já tá saindo! E no capricho! Tá cheirosa mesmo, hein? Nossa, como você consegue cortar rápido? Peraí, como é que você faz para calcular o tamanho das fatias para elas saírem todas iguais? É a prática. Cortei em 8 pedaços. Bom, deixa eu levar que o pessoal deve estar morrendo de fome. São os últimos fregueses da noite. Vocês repararam que a pizza é um círculo que o José cortou em pedaços iguais? Como ele é um ótimo garçom, ele sabe calcular isso no olhômetro. E também ninguém vai reparar na diferença pequena de um pedaço de pizza, né? Mas quando a gente precisa saber com exatidão as medidas de uma figura geométrica, é preciso calcular. Calcular? Mas calcular o quê? Bom, José, que eu estou no meio de uma investigação. Investigação? Eu estou tentando descobrir como é que eu faço para calcular a área da pizza. Quer dizer, do círculo. Você sabe como é que eu faço esse cálculo? Cálculo? Pra descobrir a área do círculo? Agora você me pegou. E agora? Como é que o Expedito vai conseguir calcular a área do círculo? E você, já sabe? Bem, às vezes antes de ir para frente, é bom voltar para recordar. Falando nisso, quem se lembra do número π? O número π vale aproximadamente 3,14. Vale a pena a gente se lembrar também como se calcula o comprimento da circunferência. Isto a gente já sabe, pois foi visto numa teleaula anterior. Mas e a área do círculo? Será que o Expedito conseguiu resolver o problema? Alguém aí tem alguma pista? E aí, encontrou a solução? Tô achando que sim. Eu tava achando que estava na frente de um problema sem solução, mas depois de estudar bem a área do círculo, eu acho que encontrei a solução desse problema. Eu posso saber como? Vem cá, dá só uma olhada aqui. Veja bem, José, raciocina aqui comigo. Pense, imagine que este círculo é formado por várias circunferências e que todas as circunferências têm o mesmo centro. Agora, dá só uma olhada. Veja só o que acontece se nós cortarmos e esticarmos cada uma das circunferências que formam o círculo até chegar ao centro. Cada circunferência é um pouquinho menor que a circunferência anterior. A figura que surge quando todas elas estão esticadinhas é um triângulo retângulo. E repara só, José, a base desse triângulo retângulo é exatamente do tamanho da maior circunferência, ou seja, 2πr. E outra coisa, presta atenção que a altura desse triângulo é do tamanho do raio R. Bom, a área do triângulo eu sei. Basta multiplicar as medidas da base e da altura e dividir esse resultado por 2. Exatamente. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Isso mesmo. Agora, acompanhe meu raciocínio. Nós sabemos que a base é igual a 2πr. 2πr vezes altura dividido por 2. Agora, fazendo a altura igual a R, temos 2πr vezes R dividido por 2. Tá acompanhando meu raciocínio? Até agora eu tô. Então, mas nós sabemos que nós podemos substituir R vezes R pela notação de potência. Então temos 2π vezes R ao quadrado dividido por 2.
E agora nós podemos simplificar essa fração. Aí fica π vezes r ao quadrado. Então chegamos ao nosso raciocínio final, onde nós sabemos que podemos obter a área do círculo, qualquer que seja o raio, pela expressão matemática. Olha só. Área igual π r ao quadrado, sendo o π aproximadamente 3,14. Cheguei ao final dessa investigação. Esta é a tão esperada área do círculo. Então essa é a fórmula para calcular a área do círculo. Exatamente. Muito bem. Além de fazer uma boa pizza, você tem um raciocínio muito bom. Pois. Agora eu só não entendi uma coisa. Como eu faço para calcular a área do círculo com essa fórmula? Vamos pensar um pouco. É simples. Por exemplo, imagine um círculo que tem um raio medindo 2 centímetros. Ora, então, π vezes 2 ao quadrado é igual a π vezes 4. Como π é aproximadamente 3,14, 3,14 vezes 4 dá 12,56 centímetros quadrados. Entendi. Puxa, mas então essa fórmula é o mapa da mina, hein? José, com ela você pode calcular a área de qualquer círculo. Qualquer círculo. E se eu quisesse calcular a área de metade de um círculo? Bem, uma vez que você já tenha calculado a área do círculo, para calcular a área da metade do círculo ou semicírculo, José, é só dividir por 2. Ah, mas é claro. Bem, agora é a nossa hora de forrar o estômago. Tô com uma fome, rapaz. Muito bem, muito bom. Eu já sei calcular a área de um círculo e da metade de um círculo ou semicírculo. Mas como eu faço para calcular a área de uma parte do círculo menor do que a metade? E agora? Vocês acham que o detetive Expedito vai encontrar resposta para essa nova pergunta? E se eu não precisar da área de todo o círculo, mas apenas de uma parte dele, como devo fazer? Ah, já sei o que é que eu tenho de fazer. Tô esperando. Diga. Bem, veja só. Uma coisa que eu já sei é que um pedaço ou uma fatia do círculo é chamado setor circular. E que a um setor circular está associado um arco e um ângulo chamado ângulo central. Se esse setor equivale à metade do círculo, então se trata de um semicírculo. E isso nós já sabemos calcular, não é? Mas e se o círculo for dividido em 4 partes iguais? Bem, se para calcular metade de um círculo bastava dividir por 2, voltando ao exemplo anterior de um círculo com raio de 2 centímetros, lembra? A área era de 12,56 centímetros quadrados. Então, para calcular a área de um setor circular, que é 1/4 do círculo, sua área também será 1/4 da área total. Assim, se a área do círculo é de 12,56 centímetros quadrados, é só dividir por 4. Então teremos aproximadamente 3,14 centímetros quadrados. A mesma coisa acontece se eu quiser dividir o círculo em 6 partes. 12,56 centímetros quadrados dividido por 6 dá aproximadamente 2,09 centímetros quadrados. E então, vocês entenderam por que se diz aproximadamente? Quem se lembra? É porque o π é número irracional. Ele é um número aproximado, bastante aproximado, mas não exato. Pra mim ainda não ficou muito claro aquela história de setor circular. Bom, é como essa pizza que que você está comendo. Cada pedaço é como se fosse um setor. Quanto maior a fatia, maior o ângulo. É só lembrar que a cada setor está associado um ângulo e que o vértice desse ângulo está no centro da circunferência. Um ângulo de uma volta inteira mede 360 graus. Quer dizer que uma pizza inteira tem 360 graus? Exato, 360 graus. Agora, por exemplo, esse pedaço aqui deve estar com uns 30. Mas o importante é saber que todo ângulo de 360 graus dá uma volta em si mesmo. Como nesse caso de um skatista dando uma volta inteira. Espera um pouco. O que foi? O que foi agora? Tô pensando uma coisa.
Agora eu já sei calcular a área de um círculo inteiro, ou dividir em 2, 4, 6, até 8 partes, como se fosse uma pizza. Exatamente. Então agora não existe mais problema nenhum. Existe sim. E se eu quisesse calcular a área de um setor do círculo, mas tivesse somente a medida do ângulo central, como eu faria? E agora? Como é que o Expedito vai sair dessa? O que ele deve fazer para calcular a área de um setor do círculo, sabendo apenas a medida do ângulo central? A regra de 3. Como é que eu fui esquecer da regra de 3? Você se lembra daquela teleaula onde nós aprendemos a regra de 3? Com a regra de 3, eu consigo calcular a área de um setor circular. Mas antes, é preciso saber a abertura do ângulo desse setor circular. Certo. Por exemplo, se o ângulo do setor circular for de 50 graus, como eu faço para calcular sua área? Primeiro, é preciso imaginar o círculo completo com um ângulo central de 360 graus. Calcular a área é fácil. Como o raio mede 3 centímetros, temos πr ao quadrado igual π vezes 3 ao quadrado, igual a π vezes 3 vezes 3, igual π vezes 9. Então, 3,14 vezes 9 igual a 28,26 centímetros quadrados. Essa é a área do círculo. Agora, usando a regra de 3, temos 28,26 está para 360 graus, assim como a área do setor está para 50 graus. Então, a área do setor é 28,26 vezes 50 graus dividido por 360 graus, o que é igual a 1426 dividido por 360 graus. Assim, temos aproximadamente 3,96 centímetros quadrados. Entende, José? Essa é a área do setor circular. Puxa, minha investigação de hoje está completa. Parabéns, brilhante dedução. Todas elas... Aliás, quantas coisas você descobriu hoje mesmo? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos qual é a expressão matemática para o cálculo da área do círculo, onde R é o comprimento do raio do círculo e π é um número irracional que aproximamos por 3,14. Também aprendemos o que é setor circular e o que é ângulo central. E por fim, aprendemos a calcular também a área do setor circular quando se sabe em quantas partes o círculo foi dividido e quando se sabe apenas a medida do ângulo central, utilizando a regra de 3. Mas, José, essa investigação toda me abriu o apetite. José, que guloso, você comeu a pizza toda. Oh, ainda sobrou um pedacinho. Rapaz, esse pedacinho aqui deve ter uns 15 graus. E tá fria também. Bom, mas você pelo menos não deve deixar esfriar tudo que aprendeu hoje. Portanto, aos estudos. Tá bom.